Olá a todos. Isso daqui é uma daquelas apresentações que eu faço para me divertir só. Essa daqui é baseada um pouco nesse livro, né? E aqui a ideia não é ficar sendo muito específico, tá? Sobre esses aspectos da história da ciência. Mesmo porque quando a gente trabalha com uma faixa de tempo muito grande, é difícil ser específico. Não é fazer um vídeo de 45 horas, né? Para ser específico. E a questão aqui é tentar fazer uma narrativa, né? Não ser preciso. Então, vamos pensar no início, né, da história da ciência. Talvez a história da ciência se tenha relação com o nascimento da própria história, né? O nascimento da escrita. Por que eu falo isso, né? Se a gente vai pensar de conhecimentos tradicionais, dificilmente eles são contestados ou podem ser modificados, porque eles são basicamente um rito, né? Essas coisas se fazem assim, né? Não se sabe porquê, não se sabe como, só se faz. Esse só se fazer tem relação com a forma como essa informação passa de um para outro, né? E alguns problemas desse tipo de informação, né? Por exemplo, já comentei com vocês que eu já investi um pouco do meu tempo na minha juventude de entender sobre druidismo, né? Daí nessas minhas tentativas de entender essa mitologia, né? A gente vê lá que na história dessa religião, que era uma religião basicamente oral, né? E esses druidas eles eram chefes de tribo, digamos assim, o que seria o chefe religioso e político de tribos. E a tradição deles era basicamente uma tradição oral. Daí foram lá os romanos e mataram eles, né? Obviamente porque eles eram chefes políticos e religiosos, e para acabar com para acabar com sua influência, né, eles acabaram é, eliminando a maioria deles, né. Sendo assim, muitos dos textos que chegaram a nossos tempos, né, dos druidas, são de é, vou chamar de padres católicos, né, mas não devia ser esse o termo na época, né, que provavelmente devem ter pegado histórias orais de um ou outro e transformados esses mitos, né? Esses mitos mitos celtas em, em contos católicos, né? Naquele processo que a Igreja Católica faz bem, que é de conversão de mitos regionais em um mito católico, né? Aí você cria santos e assim por diante. Então, para contar um pouco o quão importante foi a evolução da escrita, né? Talvez seja aí a maior invenção do homem, né, até hoje, a escrita. Então, já nessa época, já que como a gente vê no ensino médio lá, a época do Tigre de Eufrates lá, que começou essa produção da escrita, né? Lembrando que na China também teve, em outras regiões também teve o desenvolvimento da escrita, e até aqui na América do Sul, né, nos povos maias, teve um tipo de escrita bem peculiar, que é umas cordinhas assim que davam uns nó, e aqueles nó lá significava o que eles queriam dizer, né? Mas enfim. Os espanhóis até, quando chegaram aqui, usavam alguns tradutores, mas daí eles substituíram a língua pelo alfabeto latino, né? E daí você dá muito poder para a pessoa que traduz o que está escrito. Então, sistematicamente foi abolido esse tipo de escrita aqui, na América do Sul. Avançando um pouco do tempo, né? A gente chega um pouco na Grécia. Tudo aqui que a gente vai ver, me parece que ela tem bastante relação com o estilo de vida daquela população, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento da escrita,
ela nasce um pouco quando se precisa ter burocracia. Então, quando se precisa ter burocracia para lidar com as pessoas, isso começa a ser necessário. Talvez tenha relação com o tamanho da população, né? Com o comércio, como elas vivem. Se a gente for pensar naqueles povos celtas, eles eram pequenas vilas, né? Então talvez não houvesse necessidade de uma burocracia e assim talvez não houvesse a necessidade da escrita para se transmitir essa burocracia. E quando eu falo burocracia, desde contrato de compra e venda, contrato de aluguel e assim por diante. Então talvez tenha um pouco de relação com essas questões, né? Muitos desses desenvolvimentos eles nascem dessas preocupações que começam a surgir, porque a princípio você precisa investir tempo e recurso para desenvolver qualquer uma dessas questões, né? E se elas não são questões, para que a gente vai investir tempo e recurso? Então a mesma coisa quando a gente pensa no conhecimento grego, né? Tem questões de estilo de vida, tem questões da forma de organização política, e tem questões, inclusive, quando a gente pensa, como que eu vou justificar esse meu estilo de vida? Como que eu vou dar valor para esse meu estilo de vida, dar valor para minha sociedade? Quando o povo também precisa se preocupar com essas questões, já que ele interage com outros povos, né, e tem essa relação mais direta de comércio, talvez essa relação de identidade, né? E de, inclusive, talvez pensar numa certa superioridade, né? Em algo que tenha valor para aquela população, para aquelas pessoas, né? Naquele grupo, também produz esse tipo de desenvolvimento, né? Aqui, como eu comentei, não tem os nomes aqui, quem quiser pesquisar mais sobre eles é só pausar o vídeo e procurar na Wikipedia mesmo, que vai ter informação suficiente. Porque não importa tanto assim, né? O que importa é entender como foi profícua a produção grega, né? Ela provavelmente teve esse desenvolvimento grande por causa dessa ideia grega, né, de conhecimento ter um valor. Porque, de novo, né, essas pessoas tinham que trabalhar nisso, né? Tinham que discutir sobre isso, tinham que ser sustentada por alguém, né? Então, algum tipo de valor para a própria sociedade essas questões tinham. Daí a gente passa um pouco para Roma, né? Bom, uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente fala de desenvolvimento científico, que a gente tem que entender que para não ser, não é bem os termos, mas é histórico, a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa essas questões, né? Por exemplo, o que era importante para a Grécia, para os gregos, não era talvez tão importante assim para Roma e para os romanos. Então, o que eles desenvolveram mais eram outras questões, né? Talvez para eles as explicações que os gregos deram para aquilo que eles investigaram estava suficiente, né? Não precisava de mais. Então, a princípio seria só estudar, entender, se tornar culto naquilo. Então, os romanos provavelmente se educavam a partir dos textos gregos, mas como eles não tinham problemas com aquelas explicações, né, elas eram suficientes, talvez eles não buscassem desenvolver nada de novo em algumas áreas. Enquanto em outras, né, como arquitetura, e construções, hidrodinâmica, talvez eles desenvolveram mais porque eles tinham necessidade, né? Necessidade de construir. Os romanos eles gostavam de cagar em lugares confortáveis, então
para cagar num lugar confortável você precisa de água corrente. Você precisa trazer água corrente lá da PQP, banhos. Então, o que era importante para eles e aquilo que as pessoas viam como importante, né? Então elas alocaram recurso ali. Da mesma forma como os gregos eles viam como importante essa filosofia e alocavam recursos lá, a mesma coisa a gente pensa sobre a ciência romana. A gente fala um pouco agora sobre o mundo árabe, né? Entrando um pouquinho na China, a China ela já tinha um pouco de contato com vários outros povos, né? Um país grande, mas ela era muito rural, né? Ela não dependia muito de contato com outros povos. Mas como ela tinha um estilo de vida burocrático, ela também desenvolveu a escrita, ela desenvolveu a imprensa, né? Já que ela é uma região muito grande. Desenvolveu a pólvora, desenvolveu a bússola. A Índia também, ela desenvolveu, né, a grande parte da matemática, vamos dizer assim. Se eu não me engano, acho que a contribuição dos árabes para os números decimais que a gente tem hoje, acho que é o zero. E a Índia ainda continua contribuindo bastante, né, para grandes nomes da ciência e até hoje. Os árabes viam essa questão científica como algo importante, né, dentro da própria rotina religiosa árabe, né? Eu até tenho o Alcorão aqui, mas não sei onde está. Mas enfim, essa interpretação da ciência como algo que é necessário se fazer, né? Ela vem disso, né? Dessa questão religiosa. Então, por isso que ela acaba se tornando uma questão de Estado, né? Do Estado árabe. E também a burocracia, a contabilidade de um império desse, mesmo ela funcionando, se eu não estou enganado, da mesma forma que os romanos faziam, né? Você tem esses pequenos estadozinhos e daí você tem o estadozão. Daí você tem uma forma de cobrar impostos desses pequenos estados, né? O estado grande, ele não se preocupa com a gestão do estado pequeno, ele só precisa receber esses impostos, né? Então a contabilidade dessas questões fez também desenvolver bastante a matemática, né? Talvez dali tenha surgido, por exemplo, o zero, e dali disso o que é melhor se usar, né? Porque se a gente for ver os números romanos, é um inferno para fazer conta com aquilo, mas com os números trazidos da Índia, tenha facilitado essas questões de contabilidade do império, né? Aí a Idade Média na Europa, né? Uma questão interessante é esse livrinho, A História da Ascensão das Universidades. Ele é muito bom, quem tiver a oportunidade de lê-lo, né? Tem na loja do Kindle. Ele vai falar um pouco sobre como as universidades nasceram, né? Ele é interessante principalmente para a gente entender algumas preocupações que os estudantes e os professores universitários tinham na época, né? Daí você vê que, pô, se matava na rua, que que quem mandava mais eram os alunos, né, que eles tinham agremiações. Como o livro era uma questão muito cara, né, de se ter na época, eles tinham tabelas para aluguel de livros, para venda de livros, eles tinham manuais de cartas, né, de redação de cartas, para pedir dinheiro pro pai ou pro que quer que seja, né, para eles continuarem estudando. Então é divertido, é um livro divertido.
Então, algumas questões interessantes que a gente pode falar sobre essa época é a dogmatização do conhecimento, né? A gente sabe que a ciência não progride muito bem com dogma, no sentido de revolução, né? Mas a gente consegue manter o dogma e continuar um tipo de desenvolvimento, né? Desde que ele não caia em choque com esse dogma. Então, muitas questões que foram desenvolvidas na Idade Média, elas não mexeram nesses dogmas, né? Elas apenas foram um desenvolvimento, por exemplo, de processos, né? Melhorando processos. A alquimia foi bastante profícua nessa época, né? Para esse desenvolvimento de mais processos, né? Para tratar metais. Então, muitos desses desenvolvimentos que houveram nessa época, né? Eles têm bastante relação com isso, né? Como se fosse uma ciência normal, digamos assim. Então, desde que o saber não entrasse em confronto com, com aquilo que se tinha como dogma, né? Ele foi bastante profícuo. Mas veja, aqui talvez o pessoal da Idade Média nem tentasse essa questão de produzir um outro saber, né? De forma sistemática. Porque essa questão do dogma era uma questão relacionada ao estilo de vida mesmo, né? Da Idade Média. Que é um pouco a evolução do que tinha aqui na Roma, né? Também. Eles aprendiam aquilo que os gregos tinham e desenvolviam algumas outras questões, né? Tinha relação com o seu próprio estilo de vida, o que era importante para eles. Aqui é a mesma questão, né? Mas talvez essa ideia de dogma, desse saber como estático, tenha se fortalecido um pouco mais, né? Algumas interpretações dizem que é para poder da Igreja Católica, mas às vezes eu penso que não, talvez não seja bem isso. Seja mais a forma como as pessoas pensavam mesmo, né? A questão da autoridade. Então, se Platão era uma autoridade, aquilo que ele dizia era lei e funcionava daquele jeito. Quem é você para questionar Platão? Ainda mais se outra pessoa. O Papa concorda com Platão. Aí, pra você discordar de Platão, você tem que discordar de Platão e do Papa. Talvez seja uma questão mais da vida cotidiana como era mesmo, né? Não se tinha essa ideia de que se podia questionar uma figura de autoridade. Não? Talvez não passasse nem pela cabeça essa questão, né? Mas agora no Renascimento, não. Agora no Renascimento começa a ver. Primeiro, essa época, se eu não me engano, das grandes navegações, né? Se iniciam essas grandes navegações. Você começa a descobrir o restante do mundo, né? E chega a outros textos de pessoas, por exemplo, que discordavam de Platão, né? Como Aristóteles. E esse conflito de ideias, né? Então, quem que tá certo, né? Já começa a perder um pouco essa questão da figura de autoridade, né? É, dentro dessa mesma tomada tem a reforma protestante, você tem o papel da imprensa, né? Que agora os livros não. Quem for assistir lá o filme Nome da Rosa vai ver os copistas lá copiando os livros, né? Tinha que ser muito preciso. Então, talvez por isso a Idade Média, inclusive, produzia essa ideia, né, de que o que está escrito é lei, porque as pessoas que eram alfabetizadas, muitas delas entendiam que o que era escrito é lei, né, já que elas copiavam os livros. Então, o que era escrito é lei. Então, você tem que escrever da mesma forma. Talvez tenha um pouco essa conexão, né? Agora, com a imprensa,
Você não tem mais a necessidade de olhar e copiar, né? Você tem a imprensa que ela faz tudo automático. Talvez tenha também libertado o pensamento dessa percepção do que o que é escrita lei. Mas aqui é só uma hipótese minha, né? Não é uma narrativa que eu estou fazendo. Então a gente tem essa percepção, né? Então, época de grande mudança, né? Pensamento, isso vai produzindo algumas revoluções, né? Liberdade de pensamento, inclusive o que acaba produzindo também aí o nosso grande século, que tem um monte de gente. Também sobre a questão da imutabilidade, né? Aqui a única pessoa que morreu por defender o heliocentrismo e outras coisas também, né? Provavelmente, talvez ele não teria morrido só por defender o heliocentrismo. Tinha outras coisas juntas aí. Aqui a Igreja Católica, obviamente, começou a tratar um pouco a questão do dogma de forma mais ferrenha, né? Mas veja, a reforma protestante provocou essa reação forte da igreja. A gente for olhar na Idade Média, não havia essa essa coerção tão forte assim, né, da Igreja Católica, talvez porque não precisasse. Porque essa questão do dogma estava escrito na forma como as pessoas pensavam. A reforma protestante produz, tem relação com a produção dessas mudanças, né? Talvez o dogma não precisasse ser necessariamente isso. Talvez as pessoas pudessem pensar de forma diferente. E aí a Igreja Católica veio com tudo, né, com a Contra-Reforma. E aí as questões começaram a ficar um pouco mais tensas. Mas voltando a essa questão de mutabilidade, né, até o céu, por exemplo, apareceu agora com mudanças, né, que você tem ali um cometa passando nessa época, né? Ali o cometa está aqui, né? O cometa observado pelo Tito. O céu é mutável agora, né? Daí que a gente tem outros grandes nomes da ciência, né? Que ajudaram o desenvolvimento de formas de pensar diferentes, né? Que possibilitaram, que foram profícuas. Né? Não vou tentar entrar em detalhes, tá? Vai ficar muito grande. Daí depois, avançando mais um século aí, a gente tem a Revolução Industrial, né? E aqui também tem uma coleção de desenvolvimento científico que não vale a pena ficar falando muito específico sobre eles, né? Mas a gente tem a Revolução Francesa, né? Que marcou um pouco a história mundial, né? É um marco importante. O interessante de se notar ali é que a gente teve o tio Lavoisier ali que foi morto, né? Foi decapitado. Se eu não me engano, ele tinha uma empresa que cobrava impostos. Né? Essas empresas que cobravam impostos, elas funcionam basicamente você tem que cobrar R$ 1.000 de imposto por ano. É o que você tem que dar para o Estado de imposto. Aquilo que você cobrar mais é lucro teu. Se você cobrar menos, você tem que pagar ao Estado, né? Então, se você só conseguir arrecadar R$ 900, ele tem que dar os R$ 1.000 para o Estado. Agora, se ele conseguir comprar R$ 3.000, ele dá R$ 1.000 para o Estado e fica com dois. Né? É basicamente esse tipo de empresa, né, que cobrava imposto. E como todo bom cobrador de imposto, né, na época quem cobrava
tinha algumas classes sociais que não pagavam impostos, né? Obviamente era os mais abastados, né? E ele, vamos chamar assim, pensando na justiça social, ele acreditava que todas as pessoas deveriam pagar impostos, inclusive essas pessoas mais ricas, né? É uma das questões que ele defendia, né? Ele trabalhou com, ele é um químico, né? De novo, quem quiser saber mais sobre ele, o que ele desenvolveu, pode ir atrás, né? Mas veja, desde a época das grandes navegações, de lá para cá, o que acabou trazendo bastante contribuição para a ciência foi a própria mudança nesse estilo de vida, né? Nessa percepção de que a ciência poderia é, trazer riquezas. Então, o início da profissionalização dos cientistas, né? Ainda nessa época ainda não havia essa profissionalização, ela vai acontecer lá pelo século XIX, mais propriamente dito. Então, século XIX, começa a implodir, né, a ciência. Tem vários nomes interessantes aqui, né? A virada para o século XX, também, né, a gente tem ali uma virada de século bem divertida para a gente analisar a história da ciência, né, que várias questões foram descobertas pela primeira vez. É, mudanças na estrutura, né, e na forma de se compreender o átomo, o que era o átomo, né, a radiação, a radioatividade. A gente tem o início do Prêmio Nobel também, começa nessa época, no início dos 1900. A quantização, a relatividade, a virada de século bem conturbada, né? Isso aqui antes das duas guerras, das duas primeiras guerras ainda, né? Daqui já a meiota do século XX, né? A gente tem também, talvez, as duas maiores transformações, né? Além aí do conhecimento do DNA também, né? Que eu acabei não colocando. É o desenvolvimento atômico, né? Nos deu tanta energia como bomba nuclear, como o transistor, né? Que possibilitou aí a revolução tecnológica que a gente ainda está passando. A ideia aqui é entender um pouco, não o que os cientistas fizeram, mas sim entender como a mudança no estilo de vida e aquilo que as sociedades às vezes acham importante para aquela época fez com que a ciência fosse se desenvolvendo, né? Primeiro por etapas, né? Algumas regiões e não outras. E agora a gente vê, por exemplo, um estágio onde ela consegue se desenvolver a partir de mais ramos, né? Porque a princípio é que nem, por exemplo, um pequeno negócio, né? Sempre vai haver um ramo ali que alguém tem esperança de obter algum tipo de lucro, né? Então, vai ter algum cientista trabalhando em um determinado setor, né? Uma questão interessante que a gente pode ver também, principalmente acho que daqui para frente, né? Digamos assim, no período de tempo,
É como a profissão de cientista, né, aquele que trabalha só em ciência, foi aumentando, né? E veja, mesmo aqui, na virada do século XX, se a gente for ver, por exemplo, como que Pierre e Marie trabalhavam, eram em condições muito difíceis, né? Quase insalubres. Isso para vários cientistas, né? Se a gente for pegar um pouco mais para trás, a ciência ela tinha uma relação bem grande com status também, né? Mas enfim, aqui eu acho que só para constar, o pessoal já sabia nessa época que ia dar merda o negócio da radioatividade. Se eu não me engano, acho que até o Pierre, no seu discurso do Prêmio Nobel, falou sobre essa questão, né? Mas enfim, no final das contas, deu. De novo, né? Essa é só uma narrativa, não tem nenhuma pretensão de ser muito preciso e nem de ser muito profundo. Mas o que eu quero passar aqui é basicamente isso, né? O que talvez o que me faz pensar mais um pouco sobre a construção da narrativa da história da ciência em cada século são as questões do estilo de vida, né? Os estilos de pensamento que existem naquela época. O que era importante para as sociedades, né? Para se pensar em porquê, em como, né? Determinado saber científico, determinado trabalho científico mesmo conseguiu ocorrer mesmo, né? Então, pessoal, esse é um vídeo só para minha diversão e até mais.